Capítulo 23. Moral estranha. Quem não odiar seu pai e sua mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odiar seu pai e sua mãe. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus e, voltando para eles, lhes disse: Se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, fazem um contraste tão estranho na linguagem atribuída ao Cristo que, instintivamente, repelimos ao seu sentido literal sem que a perfeição de sua doutrina nada sofra com isso. Escrita após sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito enquanto vivia, podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do seu pensamento não foi bem traduzida ou, o que não é menos provável, que o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma só vez para que fosse repetido pelos copistas, como se vê, com frequência, nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase do evangelista Lucas, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém pode ter a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria inútil discuti-la e, pior ainda, seria procurar justificá-la. Seria preciso saber inicialmente se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, saber se, na língua em que falava, essa palavra tinha o mesmo significado que na nossa. Noutra passagem do evangelista João, aquele que odeia sua vida neste mundo, conserva-a para a vida eterna. É claro que ela não traduz a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica era pobre e tinha muitas palavras com diversas significações. É o que acontece, por exemplo, na Gênese. A palavra que indica as fases da criação serve também para expressar um período de tempo qualquer e ainda o período diurno, de que derivou sua tradução para a palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Também ocorre o mesmo com a palavra que designava um camelo e um cabo, pois os cabos eram feitos de pelo de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. É preciso, além de tudo, considerar os costumes e o caráter dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro das palavras nos escapa, e de uma língua para outra, a mesma palavra tem um significado de maior ou menor energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e ter um sentido significante em outra, conforme a ideia que se queira exprimir. Numa mesma língua, ocorre também o que o sentido de certas palavras se altera com o passar dos séculos, e é por isso que uma tradução rigorosamente ao pé da letra nem sempre revela perfeitamente o pensamento original. Para manter a exatidão é preciso, às vezes, empregar não as palavras correspondentes à tradução, mas, sim, palavras que sejam equivalentes ou semelhantes. Estas observações encontram uma aplicação especial na interpretação das Sagradas Escrituras e nos Evangelhos em particular. Se não consideramos o meio em que Jesus vivia, ficaremos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de as entendermos de acordo com os nossos pontos de vista atuais. A palavra odiar, empregada neste caso, não pode ser entendida com a sua significação moderna, visto que seria contrária à essência dos ensinamentos de Jesus. Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Então Pedro lhe disse:
Quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: Eu vos digo, em verdade, que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe, irmãos, mulher e seus filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação destes ensinamentos no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar seu pai, mãe, irmãos, mulher e seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não lhe é dado, ao contrário, um grande mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar seus pais e seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem, o afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se, portanto, que, até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal e, com mais forte razão ainda, se analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar, de forma propositadamente exagerada, o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura, considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos e não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que as vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo. Que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: Segue-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: Deixai os mortos enterrar seus mortos, mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. O que podem significar estas palavras? Deixai os mortos enterrar seus mortos? As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida, é a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira, espécie de morte se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar.
O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança, ao espírito ausente. É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estima. Era isso o que aquele homem não podia compreender por si mesmo, e Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, procurai-vos antes com o espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Capítulo 10, versículo 34 a 36. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois, de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas, capítulo 12, versículo 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, e sim a espada. Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Vim lançar o fogo à terra e tenho pressa de que ela se acenda? Estas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nestas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou e elas testemunham sua alta sabedoria. Apenas a forma causa estranheza por não expressar exatamente seu pensamento, o que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdias, consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois, quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assentada em uma base sólida, se prevê futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das causas em cuja manutenção estão interessados. Eis por que se lançam contra ela e contra seus seguidores. A medida da importância e dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que destruiria pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso o fizeram morrer, acreditando que matando o homem matariam a ideia, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão de frente a seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, pois aniquilava as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante porque superava, como verdade, suas antecessoras. É preciso observar que o cristianismo apareceu quando o paganismo estava em decadência e se debatia contra as luzes da razão.
Praticavam-no ainda por formalidade, mas a crença havia desaparecido e apenas o interesse pessoal o sustentava. O interesse é persistente, ele nunca cede à evidência, irrita-se cada vez mais, quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram seu erro. Sabe muito bem que está errado, mas isso não abala, visto que na sua alma não há verdadeira fé. O que mais o amedronta é a luz que abre os olhos aos cegos. O erro lhe é proveitoso, eis porque se aferra a ele e o defende. Sócrates também não tinha formulado uma doutrina semelhante, até certo ponto, a do Cristo, porque ela não prevaleceu naquela época, em meio a um dos povos mais inteligentes da terra? É porque o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou em uma terra não preparada, o paganismo não estava suficientemente desgastado. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo determinado. Nem todos os homens de seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima mais favorável para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e preparado os espíritos. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, a maior parte dissimulada por alegorias e figuras de linguagem. Daí nasceram, de imediato, numerosas seitas que pretendiam ter, com exclusividade, a verdade e por séculos não puderam entrar em acordo. Esquecendo-se do mais importante dos ensinamentos divinos, aquele sobre o qual Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se amaldiçoaram mutuamente e arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as no sangue, nas torturas e na chama das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, de perseguidos passaram a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras religiosas foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas. Nelas cometeram-se mais atrocidades e barbarismos do que em qualquer outra. Estaria o erro na doutrina do Cristo? Não, certamente, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos, e de matar, massacrar, queimar aqueles que não acreditarem como vós? Não. Ele lhes disse exatamente o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Ele ainda lhes disse mais: quem matar pela espada, perecerá pela espada. A responsabilidade não está, portanto, na doutrina de Jesus, mas naqueles que a interpretaram falsamente dela e fizeram um instrumento para servir às suas paixões, ignorando estas palavras. Meu reino não é deste mundo. Jesus, em sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Estas coisas eram inevitáveis, pois decorriam da inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se instantaneamente. Foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, dela saiu puro, nunca esteve em questão. A censura sempre recaiu sobre aqueles que dele abusaram, e a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse: não acrediteis que vim trazer a paz, e sim a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins, e tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida.
Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução que só acarreta desolação e leva o distúrbio até o seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos então virão se abrigar sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego, que cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou. Porém, aquelas que ele terá de enfrentar são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. Estas que o Espiritismo enfrentará durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá, mais depressa, os olhos aos cegos. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes às discórdias que ele previa que sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência e às lutas que teria de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na terra da promissão e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como um médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Candeia debaixo do alqueire. Porque Jesus falava por parábolas. Não procureis os gentios. Os sãos não têm necessidade de médico. Coragem da fé. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, a perderá. Candeia debaixo do alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela deve ser colocada sobre um velador, a fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Não há ninguém que, após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama, mas deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, pois não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de escondido que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Seus discípulos, se aproximando, disseram: Por que falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: Porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos para que não ouçam, para que seu coração não compreenda e nem se convertam, permitindo que eu os cure. Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15.
Causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, enquanto ele mesmo encobre constantemente o sentido de suas palavras sobre o véu alegórico que nem todos podem compreender. Ele se explica ao dizer a seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão ainda à altura de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo seria inútil por enquanto, mas digo a vós porque vos foi dado compreender estes mistérios. Ele procedia perante o povo como se faz com as crianças cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, indica o verdadeiro sentido do seu ensinamento. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver a luz. Isto é, não é prudente revelar precipitadamente todos os conhecimentos, pois o ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem se dirige, porque há pessoas para as quais a luz muito viva ofusca sem esclarecer. Acontece com a sociedade em geral mesmo que com os indivíduos. As gerações passam pela infância, pela juventude e pela idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, já que o grão semeado fora da época do plantio não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, pois, atingindo um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, as trevas da ignorância lhes pesam. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar, refletir sobre a sua fé. Por isso é que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, pois, sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se em sua prudente sabedoria a providência só revela as verdades gradualmente, sempre as desvendará à medida que a humanidade esteja madura para recebê-las. Mantendo-as em reserva e não debaixo do alqueire, porém, quando os homens as possuem, as escondem do povo a maior parte do tempo, apenas com o intuito de dominá-lo. São estes os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Foi por isso que todas as religiões tiveram seus méritos cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu dos mistérios. O povo, atingindo a maturidade, quis conhecer os mistérios a fundo, e então eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode haver mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que não há nada de secreto que não deva ser revelado. Tudo que está oculto será um dia descoberto, e que o homem ainda não pode compreender na terra lhe será sucessivamente revelado em mundos mais avançados e quando estiver purificado. Aqui na terra, ele ainda está em meio ao nevoeiro. Pergunta-se: que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas cujo sentido era indecifrável? Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão de sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Mas, a respeito da caridade para com o próximo e a humildade, em tudo que disse, foi claro e objetivo, não deixando dúvidas, já que elas são condições básicas de salvação. Devia ser assim porque se tratava de uma regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poder cumpri-la. Era o essencial para um povo inculto ao qual se limitava ao dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, ele desenvolvia seu pensamento apenas junto aos discípulos que estavam mais avançados moral e intelectualmente, e Jesus podia ensinar-lhes conhecimentos mais avançados. Foi assim que disse: aqueles que já têm, será dado ainda mais. Entretanto, Jesus, mesmo com seus apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos, cuja completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram estes pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, vieram revelar as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido das suas parábolas. O espiritismo vem lançar luz sobre uma série de pontos de difícil entendimento. Entretanto, não o faz imprudentemente.
Os espíritos, em suas instruções, procedem com uma admirável prudência. Apenas sucessiva e gradualmente abordam as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão ainda reveladas, à medida que o momento de fazê-las vir à luz tiver chegado. Se a houvessem revelado completa desde o início, seria acessível apenas a um pequeno número de pessoas e assim teria assustado e afastado aqueles que não estivessem preparados para entendê-la, o que teria prejudicado a sua propagação. Se os espíritos ainda não dizem tudo abertamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem porque coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar antes de apresentarem uma outra, e dão aos conhecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. Não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhes ter dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus prova em muitas circunstâncias que os ensinamentos não estão voltados somente ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. Se ele disse aos apóstolos para não irem aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, o que seria pouco caridoso. É que os judeus já acreditavam no único Deus e esperavam o Messias, estando preparados para a lei de Moisés e pelos profetas para receber essas promessas. Entre os pagãos, como não houvesse base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que lhes diz: ide às ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já desbravado, sabendo que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo que os apóstolos foram plantar a cruz. Estas palavras podem também se aplicar aos seguidores e aos propagadores do espiritismo, para os quais os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interesseiros são o que eram os gentios para os apóstolos, e seguindo-lhes o exemplo, devem procurar, primeiramente, seguidores entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz e que têm um germe fecundo de fé e cujo número é grande. Não devem perder tempo com os que recusam a ver e a ouvir, e tanto mais resistem por orgulho quanto mais se parece dar valor à sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que prefere